tarde a todos. E o tema da palestra de hoje, como já estão a ver, é sobre a parábola da ovelha perdida. Esta é mais uma das parábolas de Jesus e ela aparece no Novo Testamento, em Mateus e em Lucas. Em Lucas, ela é seguida pelas outras duas que fazem parte da trilogia, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. É uma trilogia sobre a redenção que Jesus conta após os fariseus e os líderes religiosos terem-no acusado de receber e fazer as suas refeições com pecadores. Nesta parábola, a ovelha perdida, de acordo com Mateus e Lucas, um pastor deixa o seu rebanho a fim de encontrar uma ovelha que se perdeu. E eu vou ler a que está em Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 7. Os publicanos e os pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: "Este homem recebe os pecadores e come com eles." Jesus então lhes propôs esta parábola: "Qual dentre vós, aquele que tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixará as outras 99 no deserto para ir procurar a que se perdeu até achá-la? E que, encontrando-a, não a carregará nos ombros cheio de alegria? Esse tal, voltando a casa, reúne seus amigos e vizinhos e lhes diz: Congratulai-vos comigo, pois achei a minha ovelha que se perdera. Eu vos digo que, igualmente, mais alegria haverá no céu por ter um pecador feito penitência do que por causa de 99 justos que não precisam fazer penitência." Nesta parábola, a ovelha perdida representa o ser humano perdido. E Jesus é o bom pastor, identificando-se com a imagem de Deus como um pastor em busca de ovelhas perdidas. Nós somos as suas ovelhas. Mas às vezes afastamo-nos de Deus e ficamos perdidos, como a ovelha da parábola. Sozinhos, não conseguimos encontrar o caminho de volta. Por isso, Jesus saiu ao nosso encontro para nos salvar. Quando cremos nele, ele nos leva de volta para casa, para junto de Deus. Jesus veio em socorro dos que fraquejavam ou que, apavorados com os obstáculos do caminho, retrogradavam, tal como um pai de família que cuida com ternura do filho doente e o seu coração pula de felicidade quando o vê restabelecido. Foi o que fez o filho bem-amado do Pai durante a sua missão terrena. Era o que fazia antes de descer e desempenhar essa missão, desde que o homem surgiu no nosso planeta, a cuja formação ele presidiu e do qual é protetor, o governador. É o que continuou a fazer depois do desempenho da missão e faz ainda agora, por intermédio dos enviados do Pai, dos missionários, encarnados e desencarnados, que sob sua direção sempre trabalharam e trabalham pelo progresso da humanidade terrena. Todos os seus cuidados e todo o seu amor se concentraram e concentram nas suas ovelhas, mas sobre as que sofrem é que mais ativamente se exerce a sua vigilância. Ele as procura, fala para que elas escutem a sua voz e grande é a sua alegria quando a sua voz amorosa consegue ecoar no coração daquele que se perdera. Então o bom pastor corre para a ovelha que respondeu ao seu chamamento e, tomando-a nos braços, a reconduz à sua casa para que não mais se afaste do rebanho. Os fariseus pensavam que somente quem tinha a vida endireitada era digno da atenção de Deus, mas a parábola da ovelha perdida mostrou que Deus também ama os pecadores.
Assim como o homem da história saiu para procurar sua ovelha, Deus também vai em busca de quem está desviado. Ele quer salvar as suas ovelhas perdidas. Enquanto os fariseus pensavam que eles eram justos e não precisavam de se arrepender, as pessoas que seguiam Jesus reconheciam os seus pecados e se arrependiam. Jesus valorizava muito mais o arrependimento que as aparências. Ele veio para salvar quem está perdido, não para condenar. Compreendam bem o sentido e o alcance destas palavras de Jesus. Eu vos digo que igualmente mais alegria haverá no céu por ter um pecador feito penitência do que por causa de 99 justos que não precisam fazer penitência. Do mesmo modo, haverá, eu vos digo, grande alegria entre os anjos de Deus por um pecador que faça penitência. Jesus, aludindo à alegria de encontrar a ovelha perdida, não procura desviar do bom caminho os justos. Entendei por justos, não os que jamais fraquejaram, porquanto não há encarnados no nosso planeta que nunca tenham cometido faltas, mas os que deixaram de fraquejar, ou melhor, os que fazem esforços sérios, constantes e perseverantes, por não mais fraquejarem. Estas palavras exprimem o carinho de Jesus para com todas as criaturas, carinho que lhe faz experimentar enorme alegria sempre que volta uma ovelha perdida. O Senhor, pela sua infalível previdência, sabe sempre que todos nós voltaremos ao seu seio, assim como sabe quando voltaremos. Consequentemente, aquela alegria referida, aqueles pulos de alegria devem antes ser atribuídos aos espíritos encarregados de nos reunir. Como referi há pouco, qualquer um que esteja a ouvir esta palestra, que tenha tido um dos seus filhos gravemente doente, quando ele se curou, certamente sentiu imensa felicidade e reconhecimento a Deus, e, no entanto, não tem àquele filho mais amor do que aos seus outros filhos. Mesmo que ele venha a crescer denotando tendências más, enquanto os irmãos se conservam no bom caminho, não é natural que qualquer pai ou mãe concentre todos os seus esforços, toda a sua solicitude nesse filho que poderia perder-se? E se todos os esforços empregados pelos pais forem coroados de êxito, digam, não é natural que sintam grande alegria? Contudo, não lhe têm mais amor do que os outros filhos. É que as dificuldades vencidas, as vitórias alcançadas, aumentam o valor da obra realizada. Jesus disse, não é da vontade de meu Pai, que está nos céus, que qualquer destes pequeninos pereça. Nenhuma criatura do Senhor permanecerá afastada dele. Todas, mais cedo ou mais tarde, virão reunir-se a seus pés. Trabalhai por conquistar o lugar que vos está reservado na vida eterna. Quanto mais depressa o obtiverdes, tanto mais rapidamente entrareis nessa existência de felicidade, onde tudo é atividade, caridade, amor, ciência e progresso. Deus tem amor pela fraqueza daqueles que estão perdidos. Um dia, quando a ovelha voltar para casa, ela não deve ser julgada, mas sim recebida como um dos seus. Deus não quer perder, Ele não é um bom perdedor. Por isso, a fim de não perder, Ele vai por conta própria. Ele procura. Ele é o Deus que procura. Ele procura por todos aqueles que estão longe dele, assim como o pastor que vai à procura da ovelha que se perdeu. A alegria de Deus não é a morte do pecador, mas a vida do pecador. Deus ama-nos. A pessoa que se sente como uma ovelha perdida poderá dizer, mas eu sou uma pessoa pecadora, eu tenho feito isto e aquilo. Mas Deus diz, eu amo-te de qualquer maneira. Eu vou procurar-te e trazer-te para casa. Este é o nosso Deus. Tal como as ovelhas da parábola de Jesus, nós também precisamos de um pastor. Sim, precisamos de ser conduzidos porque ainda somos
muito imaturos espiritualmente. E quem é o bom pastor que nos conduz? Jesus. Como é que Jesus nos conduz? Ele conduz-nos guiando-nos, ensinando-nos. É como um exemplo de vida. Os seus ensinamentos são um roteiro de luz a ser seguido. Através dele, voltamos ao caminho do bem que nos desviamos. Jesus é nosso irmão. Ele ama-nos e protege-nos. Deus não abandona nenhum dos seus filhos, mesmo que este perca no caminho do mal. Ele envia um benfeitor, como o pastor que foi em busca da sua ovelha. Esse benfeitor faz o papel do pastor, que pode vir de diversas formas. Pode ser o anjo guardião, podem ser amigos espirituais que nos socorrem quando percebem que estamos a ir pelo mau caminho. Podem também ser os nossos pais, pode ser um amigo. Nós não estamos totalmente sós. E como o pastor que ficou alegre quando encontrou a sua ovelha, os benfeitores, encarnados e desencarnados que nos acompanham, sentem grande alegria quando estamos a melhorar os nossos sentimentos e quando estamos a evoluir moralmente. Jesus contou esta história para mostrar que os que estão no caminho do mal, do vício, da maldade e também aqueles que não perdoam, que são preconceituosos, intolerantes, orgulhosos, egoístas, não ficaram perdidos e não ficaram condenados ao desencarnarem. Eles terão novas oportunidades de voltar a reencarnar e passar por provas para se corrigirem. A ovelha perdida escolheu o caminho que queria seguir. O livre-arbítrio dá-nos a liberdade de escolha, mas também nos dá as consequências daquilo que escolhemos. Como nos desviamos do caminho? Quando somos agressivos, quando desrespeitamos as pessoas, quando ofendemos o outro, quando falamos mal do outro, criticamos, julgamos, dizemos palavrões, não perdoamos, enganamos o outro, etc. O que devemos fazer para não nos desviarmos do caminho? Vigiar os nossos pensamentos e as nossas ações, para que tenhamos bons pensamentos e pratiquemos boas ações. Devemos respeitar o outro, ajudar o nosso próximo, devemos ser amorosos, caridosos, humildes e indulgentes para com os outros. Essencialmente, devemos fazer aos outros aquilo que gostamos que nos façam a nós. Devemos fazer orações por nós e pelos outros. Qualquer um de nós pode ser a ovelha perdida, mas podemos nos colocar também no lugar de pastor na vida das pessoas que estão próximas de nós. Nós também podemos ser os pastores na vida de alguém, na vida daquele que precisa da nossa ajuda. Somos ovelhas de Deus, mas também podemos ser pastores do nosso próximo. Estejamos atentos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare na nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja.